Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Edson Fontes, gestor de segurança da informação, cibersegurança e privacidade e também de tecnologia. E nós estamos aqui para falar sobre esses assuntos, buscando sempre trazer uma abordagem simples, uma abordagem objetiva, uma abordagem prática. Todos esses assuntos que a gente fala aqui, na realidade, eles merecem horas e horas de debates e tem vários especialistas, né, com conhecimento técnico. Nosso objetivo aqui não é trazer questões técnicas, mas trazer aqueles principais pontos que você, como cidadão, como cidadã, ou como gestor e gestora de empresas, seja empresas de grande porte ou de pequeno porte, um profissional liberal, precisa estar atento a esses assuntos. Nós já falamos bastante sobre várias questões de segurança da informação, privacidade, certificado digital. E hoje vamos comentar um aspecto que é sobre a questão de guerra virtual. Existe guerra cibernética, né? Realmente os países fazem a guerra cibernética, né? Existe esse tipo de guerra? Bem, para simplificar, nossa resposta é sim, existe. Nós precisamos entender um pouco também que, na realidade, a guerra começou, né, tendo assim vários níveis de espaços. O primeiro é a guerra física, né, que é aquele combate, né, que a gente vê daqueles soldados lá com lanças, né, quando está batendo um com o outro mesmo, né, direto. Depois, quer dizer, a guerra por terra, né, quando você tem aquele combate direto. Depois tivemos a exploração do mar, quer dizer, do mar, dos oceanos, dos lagos, mais dos rios, né, quer dizer, com a construção de navios. Então era um outro ambiente onde havia também a guerra. Então você já tinha dois ambientes, a terra e o mar, né? Depois a questão do ar, né? Quer dizer, dos aviões, começamos a ter os aviões aí participando da guerra, então já tínhamos três ambientes: o ambiente terra, o ambiente água, o ambiente ar. Depois começamos a ter o ambiente espaço, né? Onde você tem a questão já mais sofisticada dos foguetes, dos satélites. Então hoje, por exemplo, com certeza nós temos satélites poderosos, né, que um país está espionando o outro, né? Para nós mortais e simples cidadãos aí, né, nós já temos as ferramentas aí, né, que você acessa em determinados buscadores aí, em determinadas ferramentas, e você já consegue ver, né, situações aí de satélites, evidentemente de uma forma gratuita, então ele só permite você ver até uma certa distância, né? Mas se você pagar, você começa a ter acesso a satélites e a visões aí da Terra bem mais detalhados, né? Então nós temos isso, e depois da questão do espaço nós temos a guerra do ambiente virtual, tá? Em todos esses, né, que é o ambiente cibernético, aí, em todos esses ambientes nós precisamos ter claro na nossa mente e bem, né, objetivo aí para a gente poder tratar esse assunto e falar com mais propriedade, é que a informação, desde o ambiente mais tradicional, tá certo? Ela continua sendo a arma mais poderosa, né? Muitas vezes quem estuda, né, as guerras, né, que existiram aí há anos e anos atrás aí, a informação de uma situação logística, por exemplo, né, fez ganhar uma guerra. Quer dizer, na realidade, às vezes os combatentes, né, os países ou, né, os lados opostos aí, eles não ganhavam a guerra guerreando diretamente contra os soldados inimigos. Se, por exemplo, eles conseguissem bloquear uma questão logística, né? Porque soldado precisa comer, precisa ter arma, precisa ter bala, precisa ter insumo, precisa ter, né, subsistência, né? Então, de repente, se você sufoca e tem a informação de como é a logística desse seu inimigo, com essa informação você pode fazer com que o seu inimigo aí, tá certo? Você ganha, um lado ganha a guerra em função disso, e às vezes não teve nem toda
infeliz, né, matança aí, né? E é bom sempre lembrar que qualquer guerra é de uma situação assim muito deprimente, porque pessoas são feridas e pessoas são mortas, sejam os próprios soldados, mas também as pessoas civis. Mas voltando aqui no item, na questão da guerra cibernética, né? Ela tem algumas características. Evidentemente, vocês já tiveram acesso a notícias, né? Acho que há alguns anos aí teve uma notícia de um país, né, que entrou no sistema operacional de uma usina atômica de um outro país, né, uma usina nuclear, e fez algumas mexidas, e essa usina, né, os equipamentos lá funcionaram de uma maneira errada, e ela quase que não utilizou essa usina nuclear aí, né? Então isso acontece, quer dizer, diretamente, embora, né, na guerra cibernética, né, os países às vezes na maioria negam isso, né, mas isso acontece. Então quando existe alguma guerra cibernética, na realidade o alvo são as infraestruturas críticas, né? Então, por exemplo, uma usina de energia, a gente infelizmente, né, no nosso século atual, a gente tem visto guerras físicas, né? E às vezes uma guerra destruindo usinas de energia de outro, do inimigo, mas muitas vezes pela tecnologia você pode destruir ou você pode parar uma usina, você pode parar uma unidade de tratamento de água e você pode parar, por exemplo, né, pensando não numa situação tão crítica, mas você quer dar um prejuízo enorme ao seu inimigo aí de guerra mesmo, se você mexe no sistema aéreo desse outro país, você para o país, né? Quer dizer, você traz um prejuízo enorme, né? E aí é uma característica da guerra cibernética, muitas vezes você não está quer dizer, um país não está em guerra com o outro, mas um país é inimigo do outro, e ele sutilmente pode fazer essas ações, chamar de guerra, né? Então, se por acaso você bagunça um controle aéreo de um país aí, esse país vira um caos. Muitas vezes a gente já viu recentemente, né? Às vezes numa cidade específica falta luz e aquele controle aéreo fica impedido de funcionar de maneira adequada e os aviões têm que ser desviados para outros aeroportos, isso causa atraso, causa um caos tremendo, né? E são situações de erro, situações não pensadas, né? Então uma situação dessa, pensada e sendo um ataque aí de inimigo, pode causar realmente grandes prejuízos aí, né? Então a questão da infraestrutura crítica com certeza são os principais alvos quando se está realmente em guerra. Agora, tem outras situações que, digamos assim, ainda não é uma guerra, digamos assim, como a gente chama, né? Mas são inimigos de um país que quer derrotar o outro comercialmente, etc. Então, existem empresas, né, que são a essência do outro país. Então você tem grandes empresas, no Brasil nós temos grandes empresas, por exemplo, como uma Petrobras da vida. Petrobras, ela se confunde com o Brasil, né? Lógico, ela é uma entidade, ela é uma organização independente, o governo é acionista, não é? Ela está muito entranhada com a vida do Brasil, né? Então, um ataque a uma empresa desse tipo ou outra empresa, né, equivalente aí é como um ataque também ao próprio país, né? Então, as grandes empresas, elas também precisam se proteger, né? Mas aí eu lembro o seguinte, né? Às vezes você pode dizer, mas Edson, eu sou uma empresa pequena, né? Eu não vou estar em guerra contra aquele outro país, mas você pode prestar serviço para empresas, né? Às vezes de países de certos blocos, né? A gente sabe muito bem, para não causar confusão, não vou ficar citando blocos aqui, mas você tem um bloco de países aqui, tem um bloco de países aqui claramente, né? São inimigos e não brigam porque talvez o prejuízo da guerra seja maior,
né? Então, mas eles são inimigos e o que eles podem fazer contra um e contra outro, eles vão fazer. E você que presta esse tipo de serviço, você pode também ser ameaçado ou você ser uma ameaça e de repente você pode ser um alvo também, né? Então é muito importante, né, as empresas que estão num ambiente de tecnologia, elas se protejam e elas façam a proteção adequada do seu ambiente de tecnologia, do seu ambiente de informação, na medida do possível aí, tá? Essa medida do possível, pessoal, ela é muito boa se vocês fizerem aquilo que tem que fazer em termos de proteção, tá? Muitas vezes se pensa que as proteções técnicas só vão poder ser feitas pelas grandes empresas. E isso não é verdade, né? Lógico que as grandes empresas são mais visíveis, mas as pequenas e médias empresas também podem fazer a proteção de acordo e coordenados e sendo coerentes com o tipo de negócio, com o tamanho da empresa, com o valor da empresa e com as conexões que essa empresa tem para quem ela presta serviço, ou até para quem outras empresas prestam serviço para elas. Então a questão da guerra cibernética, ela não é história da carochinha. Evidentemente não quer dizer que todas as empresas aí têm que ficar assustadas, têm que ficar com medo, têm que ficar, né, apavoradas, mas elas têm que também se tratar de se proteger. E quando você fizer uma análise de risco, né, porque a segurança da informação está muito ligada à questão da gestão de risco, então quando você fizer uma análise de risco, quer dizer, quais são as ameaças que podem afetar a minha empresa, né? Essa situação de, opa, essa empresa aqui é de um determinado bloco, eu posso ter um bloco inimigo que pode querer atacar essa empresa ou as empresas que prestam serviço, tá? Então, analise essa questão de risco, avalie e coloque a boa proteção, né? Lembrando, né, que a guerra cibernética entre países não necessariamente é um país atacando o outro, mas pode ser um país atacando infraestrutura do outro, pode ser um país atacando as instituições financeiras, por exemplo, mesmo que não vá eventualmente fazer um roubo de informação ou um roubo de dinheiro aí, né, ela pode causar indisponibilidade. Para os países, a indisponibilidade de um sistema aéreo, para os países, a indisponibilidade de um sistema financeiro nacional, né? Imagine hoje você ter a notícia que o Banco Central parou de funcionar com todos os bancos aí, então ninguém está fazendo pagamento, ninguém está recebendo dinheiro, retirando dinheiro ou fazendo transação. Isso é um caos, né? Com certeza isso é lógico, né? Esquecendo a questão de vidas humanas, porque quando você vai para a guerra física, né, você tem a questão de vidas humanas e vidas humanas não tem preço, né? É um valor infinito, né? Mas em termos de impacto, né, macroeconômico, né, para essas organizações, às vezes uma guerra cibernética, um ataque, né, em um ambiente de tecnologia é pior do que uma guerra tradicional. Lembrando sempre que a guerra tradicional traz as mortes, né, de pessoas, né? Embora a guerra cibernética também possa trazer morte de pessoas, né? Na hora que você tem uma invasão de uma organização, de uma empresa, geração de energia, de repente faz aquela energia ficar de uma maneira maluca, as pessoas vão tentar consertar e podem receber choques, e também as pessoas morrem por isso, né? Também, se você mexer num tráfego aéreo, pode haver desastre de aviões, um avião batendo no outro, e vai ter morte, né? Mas normalmente não é assim que acontece, né? Normalmente é o entorno que fica confuso e as pessoas aí sofrem essas consequências. E na guerra física a gente sofre a consequência da vida e da morte mais diretamente. Então, em resumo, as guerras cibernéticas entre países existem, né? Talvez menos do que às vezes a gente imagina, mas mais também, muito mais do que aquilo que às vezes a gente pensa que é somente história da carochinha ou teoria da conspiração.
O que é necessário? Necessário que os países tratem de maneira adequada essa proteção. Eu sempre falo, quando estou comentando sobre segurança da informação, eu digo, olha, empresa, né? Você tem essa sua proteção que você tem aqui, ela está adequada para uma proteção comercial, né? Então, para o dia a dia, para o comercial, para proteção contra um hacker que quer entrar naquela empresa, ela está bem protegida. A gente não está falando aqui, né, de guerra cibernética, onde às vezes uma invasão ela não é medida pelo custo-benefício. Né? Quando os criminosos vão fazer uma invasão num ambiente comercial, num banco ou numa empresa qualquer para fazer uma falsificação de um boleto, coisas desse tipo, eles fazem essa avaliação, quer dizer, quanto é que vai ser o meu benefício, qual é o meu risco aqui. Numa guerra cibernética entre países, não tem essa avaliação. Né? Então eu digo, olha, no ambiente comercial sua empresa está bem protegida. Agora, se sua empresa é uma empresa que, apesar de ser uma empresa, uma organização independente, ela está intimamente ligada ao país, esse nível de proteção tem que subir. Tá? Então, guerra cibernética entre países existem, esperamos que cada vez menos, né? Porque mesmo que não tenha às vezes uma vítima direta de vida de pessoas, mas indiretamente tem. Era isso que eu queria trazer sobre a questão de guerra cibernética. Eu sou Edson Fontes, consultor e gestor em segurança da informação, e a gente conversa sobre segurança da informação, cibersegurança, privacidade, tecnologia e como isso afeta a sua vida como cidadão e como gestor de empresas. Um abraço e até a próxima.